vou pregar para você. A arca na terra dos filisteus. Irmãos, quando o Senhor nos dá autoridade, e nós estamos aqui, geralmente, em frente do altar, eu creio que o pastor Marcelo entende isso também, os pastores que estão aqui, que estão segundo o Espírito, conseguem discernir o ambiente. Eu consigo discernir, às vezes, o que você está pensando. Então, que nessa manhã você possa conectar o seu pensamento com o trono, porque às vezes um pensamento contrário, que vem daí para cá, atrapalha todo o movimento do Espírito Santo. Mas que nessa noite você não venha ser uma pedra de tropeço, mas que você possa se juntar e adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, poder e toda adoração. A arca na terra dos filisteus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem o sacerdote Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam no limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Aleluia! Quem está de pé pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui conhecem, de verdade, quantos conhecem essa passagem aqui? Sobre aqueles que não conhecem essa passagem aqui ainda, vai falar sobre, os versículos assim vão falar sobre a morte dos filhos de Eli, fala sobre a morte de Ofni e Finéias, vai falar de sacerdotes que estavam perante o altar do Senhor sacrificando, não com o coração sincero, não com o coração reto. A palavra do Senhor vai falar nos versículos anteriores que os filhos de Eli faziam aquilo que era execrável aos olhos do Senhor, abominável. O que eles estavam fazendo era tão cruel diante dos olhos do Senhor que o Senhor nem permitia que eles se arrependessem, porque vai falar no versículo anterior, alguns versículos anteriores, que o Senhor queria matá-los. O que eles estavam fazendo era contaminando os sacrifícios, as ofertas do altar do Senhor. Pessoas que foram escolhidas por homens, não, escolhidos por Deus. Deus havia escolhido o sacerdote Eli e os seus filhos para administrarem, para trazerem ofertas, para sacrificarem na casa de Deus. Mas uma coisa eu entendo que não adianta ser escolhido. Nós precisamos nos fazer escolhidos por Deus. Aleluia! Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eles eram escolhidos, que eles descansaram ali na escolha de Deus a respeito deles. Tem gente que descansa porque Deus escolheu, só que na verdade que Deus escolhe não tem descanso. A lâmpada precisa continuar acesa. Deus começa a chamar a Samuel para que ele exerça o seu sacerdócio, para ele exercer o seu chamado. E Deus começa a chamar Samuel, Samuel, Samuel. Só que Samuel não entende o que é a voz de Deus, porque a voz de Deus muitas vezes parece com a voz do pregador, parece com a voz do pastor, parece com a voz do profeta, mas é a voz de Deus. Deus está chamando Samuel e Samuel vai até o sacerdote Eli. Eis-me aqui. E aí Eli vai dizer: eu não te chamei, não estou te chamando, volte a dormir. E o Senhor chama novamente Samuel. E Samuel vai até o profeta e vai perguntar: o que está acontecendo, sacerdote Eli? Não te chamei. E Samuel volta a dormir. E novamente a voz do Senhor: Samuel. E Samuel vai até o profeta, vai até Eli e vai perguntar: eis-me aqui. Samuel levanta 3 vezes. Samuel está disponível, ainda que ele não entenda, não discina que é a voz de Deus.
Ele levanta quantas vezes são necessárias para exercer o seu sacerdócio. Tem gente que está caída e não se levantou, está cansado, Deus está chamando e você está deitado. Ouve a voz de Deus, perdão, irmãos. Perdão, minha vida. Ouve a voz de Deus, mas continua deitado. Deus está chamando, você até sabe que é Deus. Ou talvez não sabe que é Deus porque a voz parece com a voz do pastor. O Senhor está usando alguém para te chamar e você faz ouvidos de mercador. Agora não, eu vou depois, quem sabe mais tarde. Mas Deus continua falando. Deus não está cansado de chamar você. É você que está cansado e não se levanta para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Samuel. Não sei se porque Samuel ainda era jovem. Não sei se porque Samuel não estava cansado ainda do seu trabalho ministerial. Começar é fácil, mas o Senhor não está procurando pessoas que começam bem, começam fácil. Está procurando pessoas que no final entregam com honra para Ele. Aleluia. Talvez Samuel não está cansado porque ele está começando o seu ministério. Mas nessa manhã eu quero dizer para você: lembra de onde caíste. Aleluia. Lembra onde você perdeu o fogo e a paixão pelo Espírito Santo. Lembra quando Ele te chamava para você orar pela madrugada, você dava um pulo da cama e ia orar. Lembra de onde você caiu e se arrepende. Você caiu quando você tinha a idade de Samuel? Quando tinha um coração livre igual o de Samuel? Quando foi que você caiu? Nessa manhã o Espírito Santo nos dá uma palavra: se arrependa enquanto é tempo. Samuel ouve a voz de Eli: não sou eu não, volte para sua cama, o Senhor está te chamando. Nessa manhã o Senhor te dá uma direção através da minha vida. Volte para aquele lugar que o Senhor te chama, e quando Ele voltar a te chamar, diga: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Independente da mensagem, do que o Senhor vai falar, o que o Senhor quiser que eu faça, Senhor, eis-me aqui. Glória a Jesus. Samuel ouve a voz do sacerdote e ele vai dormir. Ele vai deitar. E quando o Senhor o chama novamente, ele fala: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor vem com palavras de repreensão para a casa de Eli e seus filhos. Samuel teme e treme diante da presença de Deus. Ele tem temor em falar o que Deus manda ele falar, mas quando é de manhã, ainda com temor e tremor ele entrega a mensagem. Com temor e tremor ele entrega o que Deus está mandando você falar. Com temor e tremor entrega o que Deus está falando, porque não é sobre você, é sobre o reino dele. E mesmo que você não queira obedecer o que ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Aleluia. Ele entrega a Eli e ele vai dizer: você não repreendeu os seus filhos. Você não repreendeu o que era execrável da casa do Senhor. É abominável, cheira mal, e você não repreende, você não diz nada. Você não faz a sua parte. Eu te coloquei como atalaia, como sacerdote. Eu te coloquei para botar a minha casa em ordem. E olha como está a tua casa entre linhas. E quando chega o tempo de Deus, a palavra que o Senhor disse que faria se cumpre. Os filisteus se levantam contra a nação de Israel e eles vão pelejar. E eles começam a cair na espada. E aí um deles diz assim: vamos chamar a presença, traz a arca. A arca vem para o arraial. E a palavra vai dizer que o grito deles é tão grande, eles ficam tão eufóricos quando a arca está, que os filisteus vão tremer. E eles vão temer. Não vão temer o povo de Israel. Eles vão temer o Deus de Israel. E eles começam a falar entre si: animem-se. Vamos lá, sejam homens corajosos. Um vai animando o outro, um filisteu ao outro. Porque eles começam a pensar que o Senhor faria eles perderem a guerra. Só que os filisteus não sabiam que a mão do Senhor era contra a nação de Israel. A mão do Senhor não era a favor dos filisteus, mas a mão do Senhor era contra o seu próprio povo. Porque a sua palavra vai dizer que quando eles pecassem contra o Senhor,
viria peste, viria espada, viria fome. Quando seus filhos pecassem contra ele, a sua nação, o próprio Deus iria combater esta nação. Às vezes pensamos que o adversário vai nos combater, que o adversário se levantou e repreende em nome de Jesus, mas não é o nome de Jesus que sai. Demônio sai em nome de Jesus. Mas quando é a própria mão de Deus nos combatendo, quem é que vai resistir? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Repreender o diabo é fácil, no nome de Jesus. Agora, quem repreende o Todo-Poderoso? O Senhor veio contra a sua nação, porque a sua nação estava cometendo o que era abominável aos seus olhos. E começava no altar. A contaminação do povo de Israel era culpa dos sacerdotes. Eles estavam se contaminando e contaminando o povo de Israel. Eles fornicavam, adulteravam, comiam de qualquer maneira o sacrifício e espalhava a contaminação deles para o povo. Chorem, sacerdotes, e se arrependam, como fala em Joel. Começa do altar o arrependimento, começa do altar a santidade, começa do altar. E porque os sacerdotes não têm mais temor de Deus, o povo não tem temor de Deus. E aqui vai falar sobre Dagon, a arca na terra dos filisteus. A arca na presença de quem adora é bênção. Mas a arca na terra de quem não tem reverência é maldição. Muitas vezes nós pensamos que, porque nós somos crentes, carregamos a Bíblia, porque nós temos uma boa roupa, falamos glória a Deus, aleluia, Deus é a nosso favor. Achamos que o Senhor é obrigado a vencer as minhas e as suas guerras. Achamos que Deus é por nós, como diz o versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se você for bem ler esse versículo, ele é por aqueles que andam no Espírito, não na carne. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica, mas ele justifica quem é santo. Ele justifica quem anda na lei do Espírito, não na carne. Aleluia. E aí começa aqui a arca a causar um estrago, porque a arca foi tomada. Eles perdem a guerra, eles perdem a presença de Deus. Eles perdem a guerra, mas antes de perder a guerra, a arca simbolizava a presença. A arca foi tomada para poder mostrar para aquele povo: vocês não têm presença, vocês não têm unção, vocês perderam o temor do meu espírito, eu não ando mais com vocês. Tem gente que não tem mais temor da presença de Deus. Está levando a arca e achando que Deus é por você. A arca entrou no arraial e começa a gritaria como se Deus estivesse participando e Deus está quente disso. Nessa manhã, a palavra que o Senhor me traz para dizer à igreja é: arrependam-se e não toquem na arca de qualquer jeito. Deus está me trazendo, Deus me trouxe aqui para te dar uma mensagem que vai ser curta. Carregar a presença do Senhor não é de qualquer jeito. Você está aqui bonitinho, arrumadinho? Eu não sei como está a sua casa. E eu nem quero ir para lá, porque eu sei que eu tenho que cuidar da minha casa. Minha família cresceu, agora é meu marido e 2 filhos. Eu tenho que ter mais testemunho agora com os meus 2 filhos que eu tenho na minha casa, além do meu marido. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que quer exercer o sacerdócio, o sacrifício, tenha a sua casa em ordem, tenha a sua casa em estima, tenha a sua casa ordenada. O profeta Eli perdeu o sacerdócio porque a sua casa estava em desordem. É muito fácil ver a missionária Cátia, o irmão Gabriel, o missionário Gabriel com seus filhos arrumadinhos aqui no altar. Como é que ela é em casa? Subir no altar e trazer uma boa palavra, já dar um bom cântico é fácil.
No mundo eles se preparam e eles cantam, às vezes melhor que nós. Políticos falam melhores que muitas vezes nós, pregadores. Mas como é que está a casa? Samuel ouve a voz de Deus. Se você começar a ler o livro de Samuel, vai dizer que a palavra de Deus, naquele tempo, era de grande valia, o que hoje mais não valorizamos. A palavra do Senhor tem se espalhado como areia na terra. E quanto mais ela se espalha, mais desvalorizamos ela. Você entra e sai do culto e ouve tantas palavras boas e você não valoriza ela, porque se você valorizasse, você colocava em prática a palavra. E a arca da aliança, a arca que leva glória, fogo, prosperidade, a mesma arca que prosperou a casa de Obed-Edom, começa a levar hemorroidas, coceiras, ratos, pragas para os filisteus. Quero dizer para você, quero dizer para todos nós, que o mesmo Deus que abençoa é o Deus que amaldiçoa. A maldição vem dele. Vai dizer no livro de Deuteronômio, que se você ouvir a voz de Deus e obedecer e for obediente, todas essas bênçãos te seguirão. Mas se você for rebelde ao conserto, essas maldições estarão com você. Nessa manhã o Espírito Santo manda perguntar na sua igreja: o que você está vivendo é bênção ou é maldição? A arca da aliança está aqui, o Espírito Santo está em nosso meio. E esse Espírito sabe o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Esse mesmo Espírito que é responsável de interceder por mim e por você, é o mesmo Espírito que vai permitir o juízo vir sobre a minha ou sobre a sua vida, por administrarmos a presença de Deus de qualquer jeito. Como é que está a tua casa? De verdade. Você, casa espiritual, e o ambiente que Deus te deu, tem coisas que não é Dagon. Dagon não é nada diante da arca. Ah, é demônio? Não, não é demônio não. Quando a arca chega, a presença chega, Dagon cai prostrado. Quando a presença de Deus chega em um lugar, Jesus chega em Gadara, os endemoniados começam a clamar e a adorar, porque Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Dagon não é nada. Os demônios não são nada perante o nosso Deus. Mas o nosso Deus, quando chega, ou Ele vem trazer paz, ou Ele vem trazer a espada, ou Ele vem abençoar, ou Ele vem trazer juízo. A arca na terra dos filisteus significava juízo de Deus. Mas a arca também nas mãos do povo de Deus, sem obediência, também era juízo. Porque a mesma arca que prosperava era a arca que não abençoava, quando o povo de Deus se rebelava contra a sua presença. Essa manhã eu trago uma alerta para todos nós. Eu sempre gosto de gravar as mensagens porque eu posto no canal no YouTube. Eu trago uma mensagem para a nação brasileira, para quem está ouvindo. Deus vai limpar os altares. Deus vai limpar a nossa nação. Deus vai limpar as nações. Porque a palavra de Deus diz que é chegada a hora que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é sobre escolhidos. Porque nunca foi sobre os escolhidos. Mas foi sobre aquele que escolhe. Deus nos escolheu para andarmos de maneira santa perante a sua presença. Sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. E esse mesmo Deus que nos escolhe é o Deus que traz juízo quando não caminhamos segundo a sua palavra. Jesus está voltando e essa trombeta eu vou tocar até os confins da terra. Aonde eu for, eu vou anunciar que Cristo está voltando. Foi para isso que Ele me trouxe do mundo. Foi para isso que Ele me tirou das trevas. Foi para isso que Ele me tirou da luxúria, da vaidade, para eu falar o que Ele quer falar. Não foi para aceitar ofertas, ouro e prata e mirra,
Porque se fosse para isso, eu continuava lá. Se fosse para você andar caído, você continuava lá no mundo. Mas Deus mandou a gente se levantar. Não como um povo altivo, eu sou escolhido. Ele era escolhido. Como foi que ele morreu? Seus filhos eram escolhidos, como foi o final de Ofni e Finéias. Bom não é o final daqueles que retrocedem, porque a alma do Senhor não tem prazer. A alma do Senhor não tem prazer naqueles que colocam a mão no arado e olham para trás. Está com a mão no arado, mas está olhando para trás. Está com a mão no arado, mas está olhando para aquilo que não tem que olhar. Está com a mão no arado e está pensando nas cebolas e o alho do Egito. Ai, se eu tivesse continuado ali. Ai, se eu tivesse me casado com aquela mais bonitinha. Ai, se eu tivesse continuado daquela forma. Se eu tivesse aceitado aquele. Ai, se eu tivesse, o Senhor está dizendo, não tenho prazer na tua alma. Se o Senhor nos tirou das trevas para a luz, caminho na luz como Cristo não está neste. Ele não está em trevas, ele está na luz. E as trevas para o Senhor são como luz. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus está pairando mesmo em meio às trevas que você pensa que Ele não está. Ele não está vendo, Ele não está comigo, e Deus está falando para mim e para você, eu estou vendo. O nosso Deus é como um fogo consumidor. Irmã, essa palavra não tem nada a ver com a ceia do Senhor, tem sim. A palavra do Senhor fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo. E me perdoe. Eu não pregaria essa palavra se não fosse eu pregasse. Porque se eu estou trazendo essa mensagem revelada do céu, eu não prego o que eu quero para que Ele manda. É por isso que muitas pessoas torcem o nariz quando eu vou pregar. Eu não estou nem aí para você. Eu fui chamada por Ele. Glória a Deus. Para esmagar serpentes e escorpiões. Ah, você cala a sua voz. Não vou calar a minha voz, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei em quem eu tenho crido. E Deus manda dizer para pessoas aqui neste lugar, que seja eu, não toca de qualquer jeito. Você está pensando que é demônio, e Deus está falando, é meu juízo. Você está achando que é Dagon, mas Dagon não é mais poderoso do que eu. É o meu juízo. É a minha presença. Se conserta, se arrepende, não toca de qualquer jeito nas coisas do Senhor. Hoje é ceia do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Os pastores não podem pedir você de tocar no cálice. Nem você mesmo pode se impedir de tocar no cálice. Mas se você tocar, a palavra diz assim, ó, que é para a sua própria condenação se você come e bebe, sem arrependimento. Tem gente comendo e bebendo a ceia do Senhor, não discernindo o corpo dele, e por isso está perecendo. Está cansado? Está doente? A casa está uma bagunça. Você sai, prega e evangeliza, mas quando volta a sua casa é um inferno. Deus está dizendo, eu estou jogando Dagon por terra, mas você precisa cair e se prostrar. Quando nós não nos arrependemos, estamos dizendo, até os demônios temem, estremecem e se prostram, mas eu não me prostro perante a presença dele. Nós somos pessoas orgulhosas. Nós somos pessoas, irmãos, que se não é Deus, nosso caráter é mau. Nós somos altivos, presunçosos. Esses são os nossos pecados. Nos últimos dias, muitos irão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Essa mensagem, você não quer ouvir. Se eu estivesse aí, provavelmente não iria querer escutar também. E pior ainda,
são aqueles que já amontoaram comichões para ouvir aquilo que agrada bem a sua carne e os seus pecados. É melhor ouvir agora do que ouvir apartai-vos de mim, malditos. Não vos conheço. Deus está descendo na terra para julgar o seu povo. Deus está descendo na terra para consertar a sua casa. Aleluia. Deus está descendo na nação brasileira para sacudir os altares. Ele mandou e a neva se anda candelemanarazúria. Eu não sei se você tem visto, mas o Senhor tem desmascarado muitos nesse tempo. E uma coisa que eu tenho ouvido lá na minha casa, onde ninguém vê, eu tenho ouvido a sós com a minha família eu vou descer na terra e eu vou desbaratar os filisteus que sobem no meu altar. E Deus está fazendo limpeza. Nesta manhã, purifique o seu coração e as obras do seu coração. Aleluia. Não é qualquer sacrifício que Ele aceita. Deus é santo. Glória a Jesus. Aleluia. Não é de qualquer jeito, o Felipe, né? Vai morrer em cima do altar. Vai morrer sacrificando. E o Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Muito mais que eu pregar e cantar, que eu marchar, falar em mistério e viajar todas as nações do mundo, o Senhor quer conserto com a minha casa. Aleluia. O Senhor quer conserto com a minha família. Glória a Jesus. O Senhor quer de mim um coração quebrantado e contrito, porque um coração quebrantado e contrito Ele não vai deixar. Nessa manhã, meus irmãos, com o temor de Deus e com fraqueza da minha carne, porque eu estou cansada por causa da gripe, conserte a sua casa. O diabo a gente expulsa, mas cair na mão de Deus, irmãos. Que difícil. Cair na mão de Deus por desobediência nossa. E Ele está chamando: Samuel, Samuel, Samuel. Se até hoje você não entendeu a voz de Deus, e por isso você não se levantou, não disse: eis-me aqui. Hoje é o dia que o Senhor está esclarecendo que é Ele que está te chamando. Claramente o Senhor está dizendo para você nesta manhã: sou eu que estou te chamando. Sabe aquela perda ali, ó? Eu estou te chamando. Sabe aquele filho assim, assim, assim? Sou eu que estou te chamando. Sabe aquela situação embaraçosa que você não consegue sair? Eu estou chamando a sua atenção. Conserta a tua casa. Glória a Deus. Deus está falando comigo e contigo. Não é de qualquer jeito. Ah, mas aí se eu cantar os louvores, mas aí se eu chamar o pastor, mas aí se eu... Ele não recebe. Ele não recebe. Eu sinto muito. Eu não vou manipular as suas emoções porque Deus não me chamou para isso. Ele me chamou para ser um instrumento dele, para junto com o Espírito Santo convencer do pecado, do juízo, para que a gente não coma o corpo de Cristo em condenação. Por isso que entre vós há muitos doentes e fracos, porque estão participando sem discernir o corpo do Senhor. E nessa manhã, irmãos, não tem muita revelação assim, né, que te faça glorificar Deus, porque eu vim debaixo dessa missão. Não sei. Ah, mas eu estou no culto, gente, nos louvores, a pastora canta, os irmãos tocam tão lindo. As minhas emoções, Deus não quer as emoções. Apresente ao Senhor um culto racional. Na sua racionalidade, o que você tem feito para Deus? E é isso que o Senhor pede para falar para a igreja.
traz consciência. Deus, até aqui, Senhor, eu fiz isso aqui. Mas eu não quero cair na tua mão. Ainda que eu caia, Senhor, é melhor cair na tua mão do que cair na mão dos homens, como disse Davi. Deus, faz em mim conforme lhe apraz. Eu tenho uma outra mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Eu não venho aqui na sua igreja, pastor, eu não sei quem ministra, eu não sei, pastor. Eu não sei como é que são as liturgias, quem pega o microfone, quem faz trabalhos aqui, eu não sei. Mas o Senhor me pede para dizer uma coisa para os irmãos que têm responsabilidades aqui. Se conserve. E é você que vai conversar com seu pastor e com sua pastora. Pastor, eu não vou. Tem alguns assuntos que eu preciso resolver. O Senhor está me incomodando já faz muito tempo. Mas eu não tenho ouvido a voz do Senhor. Se você não quer confessar o seu pecado, é contigo e Deus. Faça quando você sentir a vontade. Porque é necessário. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não sou eu que estou te pedindo, eu não sou dessa igreja. Eu nem sei da tua vida. E nem quero saber, eu sei da minha. Que já é difícil. Você não me bateu com Deus. Mas eu vim aqui com uma missão. Dizer para você, não toca aqui de qualquer jeito. Deus está mandando dizer para pessoas que têm responsabilidade na casa. Você vai refletir. Você vai se consagrar ao Senhor. E aí sim, você volta a colocar a mão no arado. Porque senão, você vai cair na mão do Senhor. E não há quem te livre. Esses ataques espirituais que o está sofrendo, eu ouso a dizer, é porque tem gente escondendo. Tem gente vivendo que não tem que viver tocando no altar. Ele precisa de intercessores e de ajuda. Sabe uma coisa que eu aprendi com Deus, pastor? É que achamos que a feitiçaria era só lá fora de outras religiões. A palavra do Senhor fala em Apocalipse que os feiticeiros não vão herdar. Sabe qual é a maior feitiçaria? É falar mal, é mentir, é enganar. Feitiçaria que cometemos na casa do Senhor. Feiticeiros. Tem muita feitiçaria em nosso meio e achamos que feitiçaria é colocar turbante, guia. Tem muita feitiçaria que chamam de santeria lá fora. Eu estou aqui pregando, eu estou aqui falando, posso estar aqui fazendo a obra do Senhor e a sua mente maquina mal. Tá bom, tá falando aí, mas a vida. Tá bom, isso é feitiçaria. É você querer falar contrário àquilo que está sendo ministrado no altar do Senhor. Deus está vivo. A palavra é para darmos em unidade, em comunhão, e não em dissensão de palavras. Isso é feitiçaria. Os feiticeiros não vão herdar a reino de Deus. Ataques espirituais terríveis que nós enfrentamos, eu falo isso como uma ministra do Senhor. Eu enfrento muitos ataques espirituais. Durante um tempo o Senhor me tirou do altar para me preservar por causa da feitiçaria feita dentro da casa de Deus. Irmãos que falam mal uns dos outros, que perseguem uns aos outros, feiticeiros, não vão herdar o reino de Deus. Nessa manhã, meus irmãos, essas hemorroidas só vão sair quando você entender que a arca não é para andar no meio do povo de Deus de qualquer região. Aleluia. Enfermidades na alma, câncer na alma, gente perturbada psicologicamente, isso aí é demônio, não. Aquele espírito mal enviado da parte do Senhor
Saul, não foi o próprio Satanás, foi o Senhor que mandou. Porque não estava honrando o Espírito Santo. Tem coisa que a pastora vai orar, a pastora vai fazer jejum, e não vai sair. São as tais das maldições que estão em Deuteronômio. E eu vou ferir com loucura, coceira, com lepra. Vai ler Deuteronômio. O tanto de maldição, até psicológica, que o Senhor envia por estar fora da vontade de Deus. Está fora do querer do Senhor. Estamos brincando na casa dele e ele está vendo. Como eu te disse, eu tenho temor da palavra, eu não vou te agradar. Eu amo vocês. Se eu não amasse a igreja do Senhor, eu não pregaria o que eu vou pregar. Se eu não amasse a igreja do Senhor, eu faria igual a ele. Eu não sou ele. Eu sou Samuel. E quem é Samuel como eu? Deus está levantando uma geração de pessoas avivadas que não temem carne e sangue, mas pregam a palavra e a verdade. E não só pregam, mas vivem o que Deus está dando. Deus está levantando uma geração de Samuel. Se você é a geração de Elias, eu estou conto com você. Eu quero essa geração de Samuel. Aleluia. Eu não quero morrer cedo. Eu não quero morrer fora de tempo. Eu quero morrer no tempo de Deus. E eu não quero morrer. Eu quero ter vida eterna. Se coloque de pé nessa manhã. Quero orar por você. Com você. Glória a Jesus, aleluia. Fica com raiva de mim, não. Me ama. Da próxima vez, ora mais por mim. Quem sabe uma palavra mais docinha. Feche seus olhos. Eu tenho uma palavra para esses jovens aqui, os 4 que estão aqui. São os mais jovens, eu acho assim. Não, vocês têm jovens também. Vocês dois. Os mais jovens aqui. Tenho uma palavra para vocês. Busquem a presença de Deus. Busquem santidade e revelação da palavra. Eu tenho uma palavra para Samuel nessa manhã. Sejam como Samuel. Não deixem apagar a lâmpada. Deus quer falar com vocês. E Deus quer falar através de vocês. Não tenham medo da verdade. A verdade liberta. Ela é como um fogo que queima o nosso pecado, a nossa iniquidade. A verdade nos queima, nos machuca, dói, mas nos refina como o fogo refina o ouro. Não se acomodem com os pecados cometidos por Eli e seus filhos. Sejam uma geração diferente, que não vem de carne, não vem de sangue, mas vem de uma geração clamada por Deus. Aleluia. Samuel não tinha o sangue de Eli, nem de seus filhos. Samuel tinha o sangue do Cordeiro correndo em suas veias. Aleluia. Que o sangue de Cristo corra Glória a Jesus. nas suas veias. Não esperem passar o tempo da mocidade de vocês. Jovens, eu vos escolhi por pessoas fortes. Deus nos chama para lutar como corajosos contra um sistema, não de homens, mas de demônios, que têm tomado mente de homens que não querem mais saber da santidade do Senhor em cima dos seus altares. Que o Senhor possa soprar vocês até os confins da terra. Que o Senhor possa soprar o nome dele na vida de vocês. E os seus pés possam correr ligeiros como os da corça, anunciando, pregando, evangelizando. Mas jovens, se apartem do mal. Se apartem de tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Aleluia. E sejam santos, porque o Senhor é santo. Em toda a vossa maneira de viver. Amém. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Espírito Santo, eu te agradeço por essa palavra. Que eu confesso, Senhor, que eu não gostaria de pregar. E o Senhor sabe disso. Eu te agradeço pela vida de todos os meus irmãos. Os irmãos obedientes
E os rebeldes também. Eu te agradeço, Pai, pela tua igreja. Te agradeço pela vida do pastor Marcelo, da pastora Adriana. Homem e mulher de Deus, temente a ti, Pai, que eu tenho encontrado na minha caminhada. Eu te agradeço, Pai amado, por cada pessoa que entra neste lugar. E por cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que está fora deste lugar. Eu te clamo, Espírito Santo, nos convença. Me convença, Espírito Santo. Me convença daquilo que eu preciso que o Senhor me convença. Só tu sabes, Pai. Nos convença do pecado, justiça do juízo, Espírito Santo. Para que não venhamos cair na tua mão, Senhor, como pessoas malditas, Deus. Pai, toque em nossos lábios e purifique como o Senhor purificou os lábios, Pai, do profeta Isaías. Purifica nossos olhos, ouvidos, mãos, pés. Nos lava, Senhor, e nos santifica para teu uso exclusivo. Somos, Pai, os teus sacerdotes, os teus ministros, Pai. Somos, Pai amado, que a geração, obrigada, pastora, eleita e escolhida para fazer a tua vontade, as tuas obras, Pai, e não a nossa vontade. E Espírito Santo, aquelas pessoas exclusivas que o Senhor sabe. Deus, o Senhor conhece. Toca neles. De maneira que elas não desistam na tua vontade. Mostra para elas o caminho que o Senhor quer que elas sigam. Dá para elas, Pai, mais uma vez a oportunidade de viver completamente diferente da maneira que elas têm vivido te agradado. Espírito Santo, estamos diante da tua mesa. Que nessa manhã possamos, Pai, amado querido, nos examinar e não tocar no teu corpo de qualquer maneira. Que não venhamos olhar para trás, mas que possamos, Pai, ser a geração que vai ser salva do fogo. Eu te oro, te agradeço, te glorifico pelo poder que nos sai, no nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe a igreja.